Olá, eu sou a Rose, do comidadeverdade.art e cozinhar é um ato de amor por mim mesmo. Hoje eu tô passando aqui para compartilhar uma daquelas receitinhas que me pedem muito, que eu sempre faço. Toda vez que eu faço, a receita é diferente, porque, como o meu canal já diz, comida de verdade. E eu sempre uso aquilo que tem na minha geladeira. Então, nem sempre quando eu vou preparar essa receitinha aqui, eu tenho os mesmos ingredientes. Hoje eu vim aqui preparar essa receitinha pro meu almoço e aí eu decidi, no rapidão assim, compartilhar e já gravar pra vocês, porque senão sempre me pedem, eu acabo não tirando um tempo pra gravar a receita só pra vocês. Então, já que eu tô fazendo pra mim, coloquei os ingredientes aqui e é assim que eu faço no meu dia a dia. Pega os ingredientes da geladeira e bora fazer uma receitinha. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, antes de ver a receitinha completa, vai embaixo, se inscreva no canal. E sempre que eu colocar alguma receitinha aí que você gostar ou se você tiver dicas, coloca ali nos comentários. Assim eu posso compartilhar mais receitinhas minhas aqui do meu dia a dia com você. Receitinhas com ingredientes de verdade, como vocês vão ver aqui hoje. A minha receitinha de hoje vai ser um quibe vegetariano. E por que eu tô compartilhando? Porque hoje em dia no supermercado a gente tem várias receitinhas de quibes saudáveis, vegetarianos e outras receitinhas que já vêm prontas. Mas quando a gente vai ver lá nos ingredientes o que tem, às vezes nem todos os ingredientes são tão saudáveis ou de verdade e vem muita farinha. Então eu quero mostrar aqui, como eu sempre tento mostrar, que dá pra gente fazer uma receitinha super saudável, que fica tão bom quanto as que a gente compra no mercado, mais gostoso ainda, porque vai ser mais saudável, vai ser com ingredientes de verdade que a natureza nos dá e que não seja farinha. Eu tenho aqui um pouquinho de farinha de grão de bico, para quem diz, nossa, mas não tem proteína. Tem proteína aqui sim. Então, quais são os ingredientes da minha receita de hoje? O quibe sempre tem o trigo, que a gente deixa hidratando. Então, já deixei aqui o meu trigo para quibe hidratado. Vou colocar hoje cogumelos secos. Eu tenho aqui tanto o fungo quanto o shiitake, que eu vou passar no processador. Para ter mais proteína, eu estou usando aqui, ó, grão de bico, que é riquíssimo em proteína, faz muito bem. E estou usando também aqui lentilha, que eu já vou mostrar para vocês qual que é essa lentilha que eu estou usando hoje. Vou usar 2 batatas cozidas, vou colocar uma beterraba para dar uma corzinha bem bacana para o nosso quibe, cenoura, vou colocar cebolinha, mas pode ter cebola, o que vocês tiverem na geladeira, temperinhos, um ovo, vou deixar um pouquinho de farinha de grão de bico para deixar uma textura melhor do nosso quibe, mas vou usar muito pouco. E além dos temperos, tem um ingrediente muito bacana que eu vou usar hoje aqui, que é o psyllium. Então, não vou falar aqui muito dele, vocês coloquem no Google, vejam as propriedades do psyllium, que ele é bem bacana pra gente usar. E eu só vou falar por que eu vou usar ele aqui. Eu vou usar ele porque ele absorve o líquido. Então, vocês podem usar ele muitas vezes para fazer um mousse, por exemplo, de leite de coco, que acaba ficando mais líquido, dependendo se vocês fizerem de maracujá, alguma coisa, para não terem que usar a gelatina, leite condensado e creme de leite. Então, a gente usa o psyllium, ele vai absorver o líquido e vai deixar aquela textura de mousse, por exemplo. Ah, esqueci de falar do que eu tô usando hoje, né? Hoje eu não cozinhei o meu grão de bico e hoje eu não cozinhei a minha lentilha. A lentilha que eu gosto de usar para fazer essa receita de grão de bico é a lentilha marrom ou a lentilha preta. Por quê? Porque ela é uma lentilha diferente, ó. Ela fica bem inteirinha, você pode cozinhar ela bem e ela fica inteirinha. Então, ela é muito difícil de encontrar nos supermercados normais, vocês vão ter que procurar em mercados públicos. Eu geralmente compro ela in natura no mercado público de Curitiba e às vezes vocês dão um Google lá, vai lá no Mercado Livre, que no Mercado Livre vende também. E aí eles entregam na sua casa, tá? Mas ela é bem legal porque ela fica bem consistente, bem inteirinha. Então, na hora que eu misturo ela no meu quibe, ela fica inteira. Hoje, para dar uma opção para quem não consegue comprar no mercado público, nem consegue entrar no Mercado Livre, de vez em quando eu compro essa enlatada, tá? Então, claro que ela acaba sendo um pouquinho mais cara do que se eu comprar in natura. Ela já vem cozida, ela é sem sal, é água e lentilha.
E o grão de bico eu usei esse dessa lata aqui também, que eu deixo sempre para emergências, quando não dá tempo de cozinhar. Por exemplo, hoje eu ia fazer esse quibe, só vou fazer um pouquinho, vou usar um pouco. Não vale a pena eu cozinhar e colocar na panela de pressão, ficar horas cozinhando. E o grão de bico que eu deixo congelado, já acabou. O que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou passar no processador os meus cogumelos e vou colocar junto o grão de bico, porque o grão de bico eu não quero inteiro. Vou ralar esses ingredientes aqui e aí eu já volto para mostrar para vocês como é simples a gente dar continuidade a essa receita. Tô aqui picando a cebolinha. Quem quiser pode colocar cebola, fica bem legal. Eu que gosto muito de usar cebolinha, essa cebolinha que estava guardada, é preciso usá-la. Então eu gosto muito de usar cebolinha, mas pode usar cebola bem picadinha, alho, né? Coloque o que quiser. Aí o que eu já tenho aqui, ó? Aqui eu passei no processador os meus cogumelos. Preciso colocar cogumelos? Não precisa colocar cogumelos. Eu coloquei porque eu tinha aqui e eu queria dar mais sabor. Aqui o meu grão de bico, ó, ele tá processado, mas ele não tá tão processado. E aí alguém vai dizer, Rose, mas eu não tenho processador. Esmaga, pode ser na mão mesmo, tá? A lentilha que tá inteirinha, aqui o meu trigo, a batata cozida, ó, que eu nem piquei, que a gente pode, ó, só esmagá-la aqui junto depois para ajudar a dar textura. A beterraba que vai dar cor, cenoura e a cebolinha que eu adoro picar com a tesoura. Tem uma tesoura na cozinha só para picar salsinha e cebolinha, porque aí eu não preciso nem sequer sujar uma tábua, né? Eu já venho aqui, ó, já pica dentro da minha vasilha. Com a maioria dos meus ingredientes aqui, agora eu vou vir aqui, vou colocar o meu ovo aqui. Vou colocar os meus temperos primeiro, vou usar aqui a minha páprica defumada. Sempre importante a gente lembrar que tem alguns ingredientes que a gente não pode também exagerar muito, porque acaba ficando, às vezes, por exemplo, pode amargar a minha receita. Como, por exemplo, a cúrcuma, que é maravilhosa. Inclusive, essa daqui, ó, eu ganhei de uma amiga muito querida que ela trouxe lá do Goiás pra mim, gente. Maravilhosa. E aí eu venho aqui e inclusive a cúrcuma é um desses ingredientes que a gente não pode exagerar muito, que ele pode dar um certo amargor. Então já coloquei minha páprica defumada, coloquei minha cúrcuma, aqui vai minha pimenta, lembrando que eu tenho uma quantidade bem grande aqui, né, vou fazer bastante quibe, porque sim, eu sempre congelo. Coloquei tudo aqui, já vou guardar, vou colocar o meu sal. E aí, o que acontece? Eu não posso ir na geladeira de novo, porque toda vez que eu vou na geladeira, eu lembro que poderia ter colocado mais um ingrediente aqui, que foi o exemplo do meu gengibre. Fui ali na geladeira e lembrei que eu tinha gengibre. Então, primeiro vou colocar o sal. Então, já ralei aqui meu gengibre. Se quiser usar o gengibre em pó, também pode usar. Vou colocar aqui um pouco do meu psyllium, não vou colocar muito, vou colocar por essa quantidade aqui, umas 2 colherinhas de chá. E aí, a minha farinha de grão de bico, não tem farinha de grão de bico, vocês podem inclusive fazer com farinha de aveia, ou se vocês só tiverem aveia em casa, joga aveia no liquidificador ou no mix, tritura, ela vira quase um pó, também uma ideia bacana. E a aveia também é muito nutritiva para nós. Quem quiser, quem tiver em casa, para dar um sabor para o nosso quibe, ou se for fazer hambúrguer com essa receitinha aqui, ó, eu tenho aqui a minha fumaça líquida. Eu acabo não usando muito, é importante não exagerar, porque pode ficar muito forte. Então eu vou dar umas 4 espremidas aqui, espreizada. E aí o cheirinho é bem de um quibe, de um hambúrguer grelhado, bem cheirinho de chapa, fica bacana. E mão na massa, porque eu faço bastante. E aí a gente vem aqui e amassa bem. Quem quiser pode pegar uma colher aqui antes, ou um garfo, e só dar uma mexida para misturar esse ovo aqui. Pronto. E agora a gente mistura tudo.
Então, o meu quibe aqui, ó, a textura dele já tá bem legal, nem coloquei farinha nem nada, ó, e a textura dele já tá bem legal. Se a gente fizer um quibe aqui, ó, ele já fica bem a textura do quibe. E aí eu já posso deixar assim, mas eu vou colocar um pouquinho, umas 2, 3 colheres de farinha, só para dar um pouquinho mais de textura, porque eu coloquei alguns ingredientes crus, mas ó, ele já está prontinho. Ah, eu quero fazer um hambúrguer. Vocês podem fazer um hambúrguer. Faz uma bolinha, né? Ou coloca numa colher de sorvete, coloca na frigideira. Na hora que você colocar na frigideira, você vem com uma colher assim, ó. Olha aqui, ó. Ó, meu hambúrguer já tá pronto. Você faz aqui, ó, na mão, rapidinho. O hambúrguer, às vezes eu gosto de deixar ele pronto, né? Eu já passo ele na frigideira, dou uma leve pré-assada para ficar mais rápido de preparar. Mas o quibe eu faço os formatos e já deixo pronto. Então vou colocar 2 a 3 colheres de farinha aqui e a gente volta para fazer o nosso quibe e congelar. Minha massa do quibe aqui já está pronta. E aí, quem tem o hábito de fazer quibe vai me dizer: tá faltando um ingrediente especial nesse quibe que não pode faltar. E não estou falando da carne, porque sim, esse vocês já viram que é um quibe vegetariano, tá? O que tá faltando aqui? A hortelã, né? Normalmente o quibe tem hortelã. Como eu faço muito, então eu gosto de fazer 2 sabores. Então eu vou fazer a metade sem hortelã e a outra metade com hortelã. Que aí depois eu faço os primeiros quibes e a segunda parte eu pico a hortelã e misturo aqui. E aí na questão do quibe, eu faço essa massinha de quibe, não passo no ovo, não passo na farinha e eu não frito, é assado. Quem tem o hábito de fazer frito, pode fazer frito. Faz o formatinho do quibe, agora conforme a gente vai fazer, passa no ovo, passa na farinha de rosca ou de mandioca, do hábito que tem que fazer, e frita se quiser. Eu não vou fazer isso, tá? Quero fazer o meu quibe tradicional, aquele quibe de forno, pode fazer, você usa esse. Ai, Rose, mas eu coloco abóbora no meu quibe. Pode colocar abóbora, conforme eu falei no início do vídeo, esse é o meu quibe do dia, é os ingredientes que eu tinha aqui, tá? Como é que eu faço? Para eles ficarem mais ou menos de todo tamanho, eu sempre uso como base uma colher aqui. Eu coloco um tantinho na colher, para ficar mais ou menos todos do mesmo tamanho. Coloco na minha mão e ó, olha como a textura fica boa. E aí pode fazer aquele formato que o povo faz, né, mais pontudinho aqui, que é o quibe, ou faz quadradinho. Eu normalmente acabo fazendo ele mais quadradinho, ó. Eu faço ele assim, ó. Então faz esse formatinho aqui, e aí eu venho aqui e coloco nessa travessinha. Por quê? Porque eu vou levar ao freezer depois e vou congelar todos eles cru mesmo. E aí quando for assar, eu tiro do freezer, direto pro forno e deixo assando. Então agora eu vou montar os outros aqui e daqui a pouquinho a gente conversa mais. E cá estão os nossos quibes vegetarianos com cara de croquete. Por que com cara de croquete, né, gente? O quibe geralmente é mais pontudinho. Eu gosto de fazer ele quadradinho para facilitar, tanto na hora de congelar como colocar nos saquinhos. E aí aqui eu separei 5 bolinhas, porque eu vou fazer 5 hambúrgueres aqui, 4 para congelar e 1 para mostrar para vocês, tá? Já deixei aqui o azeite aquecendo. Esses quibes aqui, ó, eles vão ao freezer por umas 4 a 5 horas, assim, ó, na travessa, um separadinho do outro. Aí depois de umas 4, 5 horas, quando ele estiver bem congelado, eu tiro da travessa e coloco naqueles saquinhos, abre e fecha fácil, coloco eles todos ali dentro para facilitar o congelamento e deixa eles ali dentro. E aí, quando a gente quer, a gente tira do freezer, igual eu já falei, e direto pro forno para assar. E como eu falei, quem quiser fritar, pode fritar, normal, né? Até porque não tem muita gordura aqui. E aí eu vou fazer uns quibes, uns hambúrgueres com essa massa de quibe. E aí eu lembrei que dá até para colocar um queijo dentro. Eu vou tentar colocar esse queijo gorgonzola aqui. Talvez não seja o ideal pela função dele poder derreter, né? Então eu vou refazer essa bolinha aqui. Então a gente faz a bolinha. O legal que eu gosto de usar para colocar aqui dentro quando faz hambúrguer recheado assim, é aquele queijo coalho que é de assar, que ele não derrete. Eu acho ele mais fácil para não ter erro. Então eu fiz a bolinha aqui, coloco ela aqui dentro, bolinha mesmo,
e venho aqui e dou uma amassadinha aqui, ó, como eu fiquei falando aqui. Então eu vou fazendo o formato dele aqui com a colher mesmo. E aí a gente deixa ele pré-frito aqui, com um pouquinho de gordura só. E por que eu gosto de deixar ele pré-frito? Porque aí eu não gosto de ficar fritando ele muito congelado. Aí se descongelar acaba dando uma trabalheira. Então o hambúrguer eu gosto de deixar ele assim pré-frito aqui. Então eu vou colocar aqui e já vou colocar os outros também. Finalizando então o vídeo de hoje, coloquei os hambúrgueres para dar uma pré-fritadinha, tá? Tem 3 aqui que eu vou guardar, que eu só dei uma leve tostadinha de cada lado para dar aquela corzinha. E eles vão ao freezer. Quando eu for usar, eu vou levá-los ao forno por uns 15 a 20 minutos. Então, por isso que eu não terminei de assar. Os quibes eu deixo sempre assando de 40 a 50 minutos, que depende do forno. E este daqui eu deixei um pouquinho mais fritinho pra gente cortar ele, ver no meio e provar o tempero e o queijo, ó. Olha aqui, ó. E o queijo não escorreu pra fora, ó. Então, vou provar ele aqui, o meu hambúrguer. Ficou bom. Ficou bom esse queijinho. Então, essa é uma receitinha do meu quibe vegetariano do dia. Lembrando que é do dia com os ingredientes da geladeira, para quem sempre tá me pedindo, que me segue também lá no Instagram, que é onde eu mais posto às vezes algum prato do dia a dia, não é a receita inteira, mas sempre me perguntam: Rose, cadê aquela receita do quibe? Então, esse é o quibe do dia. Vai lá, faz a receita, compartilha, não esquece de comentar aqui embaixo para saber se você gostou ou não, ou até para dizer que ingrediente a mais você colocou no seu quibe aí. Então, bom apetite e lembre-se, cozinhar é um ato de amor por mim mesma. E depois eu compartilho com as pessoas ao meu redor. É claro. Até breve.